Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta para gravar mais um vídeo. Hoje, a respeito de uma pergunta que me fizeram de como é que nós nos formamos a partir dos nossos pais. Se realmente a influência familiar ela é muito importante, o seu ambiente externo, se a família tem uma influência muito grande na nossa personalidade. Uma das perguntas que veio aí, eu achei bem interessante esse questionamento. Então vamos lá. Claro que para formar nossa personalidade, acho que eu já falei isso em outros vídeos, é um conjunto de influências que nós recebemos. Tem a parte mesmo que é importante, que a gente herda e que vem lá meio que no nosso pacote, mas o ambiente, obviamente, influencia muito fortemente. E o ambiente familiar, sem dúvida, ele é o grande responsável por aquilo que se forma na personalidade, no psiquismo, no emocional, no psicológico do ser humano. A convivência no grupo social primitivo, família, que muitas vezes vai formar grande parte das características de personalidade, do emocional, das características gerais do psiquismo, da personalidade, do temperamento, do caráter da pessoa. Uma vez eu li um livro do James Hollis chamado A Sombra de Saturno. Eu vou ler um trechozinho do texto que eu acho que reflete muito bem um pouquinho do que eu estarei colocando aqui. Ele diz o seguinte: todos os filhos precisam de alguma coisa dos seus pais. Precisam especialmente que o pai diga que os ama. Ele diz o pai, mas eu diria os pais, né? As pessoas que cuidam dessa criança na figura de pais, que às vezes não são os pais necessariamente, mas aquelas pessoas que fazem a figura de pais. Precisam exatamente que diga que os ama e os aceite exatamente como eles são. O que isso quer dizer? Muitas vezes as pessoas saem das suas caminhadas, da sua subjetividade, daquilo que ela seria mais originalmente, pois seus pais não lhe deram apoio, não lhe deram amor, não os amaram como eles eram, não reconheceram que aquele jeito que eles eram era um jeito bacana, era um jeito aceitável, faziam muitas críticas, faziam exageradas correções. As correções são necessárias, são importantes, sem dúvida. Nós não temos dúvida que o papel dos pais, o papel das pessoas que cuidam, que educam as crianças é corrigir, sim, mas a forma que se corrige também é muito importante. A metodologia que você usa. Então, claro que a melhor metodologia é com amor, é com carinho, é com educação, é ensinando mesmo, mas ensinando do jeito correto. E sempre com amor, sempre com carinho, sempre com afeto, com muita paciência, com muita tolerância. É isso que é importante. Então, o que acontece com esses indivíduos que não receberam isso? Eles precisam arrumar um jeito de se ajustarem a essa nova caminhada. E aí eles distorcem a sua própria natureza, o seu próprio jeito de ser, muitas vezes. Eles distorcem aquilo que eles seriam, que eles gostariam de ser, aquilo que eles originalmente trariam dentro de si, para agradar essas pessoas, esses pais, para conquistar a aprovação desses pais. Desde criança, um dia desse eu vi um vídeo de uma pessoa falando sobre as crianças boazinhas,
que as crianças muito boazinhas, isso, aquilo, tal, e ela foi muito criticada, né? Alguns pais no comentário falaram assim, olha, eu tenho 2 filhos bonzinhos, maravilhosos, e eles são super ajustados, quer dizer, não entenderam muito a fala dela. Às vezes, eu vou fazer um vídeo sobre isso, mas tentando explicar de uma outra forma, porque ela não foi muito bem interpretada. Às vezes a criança ou o filho quer ser muito bonzinho para agradar os pais, mas ele deixa de ser ele mesmo. Às vezes ele tem vontade de fazer uma pequena arte, de fazer uma pequena travessura, como todo mundo faz na vida, mas ele deixa de experimentar uma coisa gostosa, porque é considerado pelo pai, pela mãe, aquilo uma grande travessura, um absurdo, uma coisa muito fora do normal, muito fora do padrão, e ele não faz, ele deixa de viver aquela experiência. Mas esse é assunto para outro vídeo. E aí voltando, então essa criança, essa pessoa, que depois se torna uma pessoa e às vezes ela passa a vida inteira se distorcendo, saindo da sua subjetividade, saindo da sua natureza, não sendo quem ela é, para agradar esses pais. E muitas vezes elas passam a vida inteira procurando essa aprovação nas relações com outras pessoas, com as relações íntimas, com as relações amorosas, com amigos, aquela pessoa muitas vezes que é incapaz de dizer não para alguém, com medo de desagradar. É a clássica pessoa que tem receio de dizer não com medo de desagradar. Então ela está sempre disponível, sempre fazendo aquilo que o outro espera que ela faça, sempre dentro dos padrões que as pessoas esperam para poder agradar as pessoas, porque ela foi ensinada a atender a expectativa do outro desde muito pequena, porque ela não queria desagradar aos pais. E outras vezes ela internaliza o seguinte: se eu fosse de outro jeito, às vezes quando ela não conseguiu fazer isso, atender a contento, isso que ela imaginava que os pais desejavam que ela fizesse, ela imagina assim, se eu fosse de outro jeito, meus pais me amariam mais, meus pais me amariam. Então ela se sente muitas vezes rejeitada, não amada, sem valor, porque ela entende que ela não é de acordo com a expectativa que os pais têm dela. Isso é muito grave. E às vezes nem é isso. Às vezes nem é isso. Às vezes é uma fantasia até. Mas por quê? Porque não houve essa expressão de amor. Não houve essa expressão de amor por falta dos pais. Não houve esse amor dado mesmo, explicitado mesmo, como forma de amor. Ó, estou aqui, eu te apoio, independente de você ser desse jeito, independente de você ter feito essas travessuras, independente de... e ela acaba se sentindo rejeitada, não amada, colocada de lado em detrimento de um irmão ou de uma irmã, ou até de outras coisas mesmo, do trabalho, como a gente ouve muito falar. E isso afeta muito a vida dela, principalmente assim, na infância, na adolescência, e muitas vezes ela leva isso para a vida adulta. Aliás, ela leva isso para a vida inteira. E às vezes até ela acaba reproduzindo isso na vida dela familiar depois, com os filhos, que como ela não foi amada, muitas vezes ela não sabe amar. Ou o contrário, como ela não foi amada, ela exagera na dose de amor para com os outros. Apesar de que eu acho que amor demais nunca é demais. Amor bastante nunca é demais. Mas, de repente, ela vira uma pessoa até que não sabe dar amor na medida certa. Então, assim, a criança ela precisa ser amada da forma certa, na medida certa,
na hora certa. Não adianta também vir anos depois só. Claro que é sempre tempo para resgatar, mas às vezes aquilo tem uma ferida tão grande, aquilo está tão machucado, tem um buraco tão grande que fica difícil até para a criança ou para aquela pessoa se recompor naquilo que ficou faltando. Então, é isso. Cuidado, né? Com o relacionamento com os filhos. Um dia desse eu atendi uma paciente, uma menininha, e de repente ela começou a falar da falta que ela tem do pai, da ausência que ela sente do pai. E nós fechamos a sessão, ela escrevendo uma cartinha para o pai, colocando tudo que ela sente, porque ela diz que não consegue conversar, tem muita dificuldade de conversar. E nós duas conversando, chegamos a um consenso de que ela poderia escrever uma cartinha. Ela entendeu que escrevendo uma cartinha seria legal, e nós terminamos a sessão ela escrevendo uma cartinha para o pai, dizendo como é que ela se sente, por que ela se sente assim, etc e tal, que é muito profundo o que ela sente. Então é uma coisa que não dá para deixar passar. Eu espero novamente ter contribuído com alguma coisa em relação a essa questão familiar, que é tão importante. Cada vez mais nós temos ficado um pouco mais distante das crianças, das nossas crianças, por conta de correria, de celular, de internet, de Facebook, de Instagram, esse monte de coisa aí que nos toma tempo. Mas é muito importante a gente resgatar esse tempo de brincar, de estar, de conversar com as crianças, de trocar ideias, de trocar carinhos, de trocar mimos, enfim, de dar a atenção necessária, o amor necessário que eles precisam para ter um desenvolvimento saudável, um crescimento, uma evolução saudável. Tá bom? Se gostaram do vídeo, não esqueçam, curtam, compartilhem com as pessoas que vocês amam, nos grupos de WhatsApp, nos grupos de família e etc. Tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo. Bye, bye!